quando quem cuida precisa ser cuidada. Ser médica e ser mulher é um grande risco para a saúde. Paradoxalmente, os dois arquétipos mais conectados com o cuidado, que é o feminino e a medicina, quando eles se juntam no nosso contexto, eles geram uma grande probabilidade de adoecimento para nós. Eu sou a doutora Amanda Rufino, médica psiquiatra, palestrante, escritora, professora, e hoje eu estou vindo aqui para falar para vocês sobre esse grande paradoxo que passa tantas vezes desapercebido em relação ao nosso dia a dia, mas que atua diretamente de forma bem visível e palpável na nossa rotina e nos nossos resultados. Aquilo que a gente normalmente chama de ser multitarefa e de se sobrecarregar com tantas coisas para fazer, uma sobrecarga de obrigações e de demandas externas, é aquilo que nos desconecta do essencial, que é a gente poder olhar para nós mesmas. Isso nos distrai daquilo que é o principal a ser feito para que a gente não adoeça, que é a gente poder olhar para nós. E quando a gente faz isso com culpa, quando a gente está praticando em algum grau esse autocuidado. E aí, nós que fomos treinadas para salvar vidas, somos quem mais adoecemos. E não adoecemos porque somos fracas, adoecemos porque somos fortes, fortes demais, por tempo demais. E essa resiliência que a gente considera também funcional, de aguentar o sofrimento para qual a gente foi treinado antes da faculdade, que a gente era pequena, um perfil que já acontece antes da medicina e aí durante a medicina, essa capacidade de aguentar o sofrimento, a dor, a morte, que a gente tem que lidar ao longo da nossa vida profissional, ela se torna patológica em algum momento da nossa jornada. Eu trouxe esse termo, eu criei esse termo resiliência patológica, porque em algum ponto a gente se perde no nosso caminho e aquilo que é produtivo, que é a gente dar conta de aguentar um grau de sofrimento e de dor, que todos os seres humanos maduros têm que desenvolver, a gente passa do ponto, isso vira patológico, porque a gente aguenta tanto e perde tanto a referência do que é ter uma vida sem essa carga toda e esse peso, que a gente normaliza e a gente acredita que faz parte do nosso habitual e que não existe um problema em carregar tanta dor, tanto peso, sem olhar para nós e sem a gente se cuidar. E aí, quando a gente não coloca o limite, quem coloca e quem mostra o que está acontecendo de verdade são as estatísticas, os números e o nosso próprio adoecimento. A ciência mostra, os números não mentem e já é evidência científica de que ser médico aumenta até em 6 vezes o risco de cometer suicídio. Para as mulheres, esse número aumenta ainda mais em relação aos homens, segundo a Organização Mundial de Saúde. Vários estudos mostram também que, em relação à população geral, onde estão os nossos pacientes, a gente tem mais índices de depressão, de transtorno de ansiedade, de uso e abuso de álcool e drogas. E que, para além disso, existe uma dificuldade maior nossa de procurar ajuda do que o restante da população. Especialmente na área da pediatria, existem estudos mostrando um grau alto de burnout e também de uma sensação de insatisfação, de não realização e não reconhecimento dentro da profissão. Os índices de burnout em relação à população geral também são maiores na medicina. E todos esses números mostram e nos levam a fazer uma pergunta que machuca, mas que não pode deixar de ser feita. Como que a gente pode cuidar com nossos indicadores de saúde piores do que eles, cuidar dos nossos pacientes e ser veículo de saúde que a gente não tem? É lógico que para a gente cuidar de outra pessoa, a gente não precisa ser perfeito. Mas como é que a gente pode mostrar o caminho para os pacientes se a gente está fora dele? Como é que a gente pode mostrar, criar um caminho de saúde para que ele chegue num lugar que a gente não alcançou, que a gente se perdeu dele? Então, contra fatos não há argumentos. E é certo que dentro do nosso contexto da saúde, a frase que serve é: faça o que eu falo, mas pelo amor de Deus, não faça o que eu faço. Porque existe algo no nosso comportamento, no nosso padrão, na nossa postura, naquilo que a gente está fazendo e também deixando de fazer, que está aparecendo em números e índices que são a prova da realidade. Então, contra esses fatos não há argumentos. Os números existem e estão aí. Agora, a nossa grande questão, o nosso grande desafio é olhar para isso, tomar posse dessa realidade e
para que a gente possa encarar o problema de frente e aí então buscar a solução. Não existe solução antes da gente reconhecer que nós estamos com um problema. E é esse problema que eu venho mostrar para você e também encontrar uma forma da gente chegar nas soluções para que a gente possa, pelo menos, no mínimo, estar dentro da população geral, em termos de índices, né? A gente não precisa ser melhor do que a população geral, mas no mínimo que a gente possa, como seres humanos, estar igual à população geral em termos de adoecimento, de suicídio e de vetores, né? Que comprovem que a gente, então, não está mais doente do que a gente está tratando. Quem sabe a gente conseguir o que seria o ideal e o mais coerente, que a gente inclusive tenha índices melhores que a população geral. É para esse lugar e nessa direção que a gente precisa seguir. Então vamos lá. Por que a gente adoece tanto? A medicina tem realmente uma demanda cognitiva, uma demanda logística muito intensa. O grau que a gente precisa ter de cognição em termos de estudo, de atualização, ele é uma demanda grande e constante. As nossas condições de trabalho, muitas vezes em instituições, vão aquém daquelas que a gente precisaria para ter uma estrutura mínima para cuidar dos pacientes. As condições socioeconômicas que muitas vezes atuam nos tratamentos dos pacientes, né? E que atuam nos tratamentos, na limitação que a gente tem para conseguir o resultado e nessa desigualdade social que a gente vive no Brasil. Isso falando em termos de serviço público. Dentro do sistema privado, a grande carga de obrigações que a gente tem como empresas, de impostos e tributos que a gente tem que dar conta, a complexidade do que gera um trabalho, do que faz parte de um trabalho médico é muito grande. Fora isso, para as mulheres especialmente, eu digo também que não é uma dupla jornada só, é uma tripla jornada, porque além da questão profissional, ela precisa dar conta dos filhos e do casamento. Então é uma carga grande que acaba no cotidiano se implementando dentro da realidade médica, e fora isso, existe também uma postura como profissionais da área médica que a gente já tem antes mesmo de fazer a medicina, que na verdade nos conduz a fazer essa escolha pela medicina também, que é reforçada dentro do nosso âmbito profissional, que é uma postura de perfeccionismo, de alta exigência com a gente mesmo, de uma autocobrança, de uma rigidez, de uma necessidade de estar controlando, porque afinal de contas é o nosso carimbo, é o nosso CRM que está ali e que vai ser avaliado se alguma coisa der errado. Esse perfeccionismo, essa grande cobrança que a gente tem em relação a gente mesmo, que a sociedade tem em relação a nós, são fatores que vão gerando uma sobrecarga que faz com que realmente a gente acabe sangrando por dentro, que essa postura que a gente assume acabe nos fazendo sangrar por dentro e parecer por fora que tá tudo bem e que a gente segue realmente num controle que na verdade nós não conseguimos implementar na nossa vida em relação a cuidar efetivamente da nossa saúde. Passamos então a funcionar no modo sobrevivência. A gente sangra por dentro, mas funciona por fora. Chegamos em momentos de exaustão, de cansaço, da gente realmente adoecer. Mas existe uma dificuldade muito grande de pedir ajuda. A gente entende, não só socialmente, mas profissionalmente, dentro da nossa profissão, da nossa área, que pedir ajuda é uma fraqueza. A gente acredita que procurar um suporte, reconhecer que a gente não está bem, vai ser tomado como um descredenciamento, como se a gente perdesse valor por estar buscando essa ajuda, principalmente dentro da área da psiquiatria. É uma doença não visível, não palpável e por isso ela é muito foco de julgamento. As pessoas, elas esquecem que nós estamos falando aqui não de uma tristeza, de uma condição de vida, de um cansaço por um período mais sobrecarregado na vida. Nós estamos falando aqui de depressão, da tristeza que virou doença, de uma preocupação, um cansaço que virou um transtorno de ansiedade, de um burnout. E aí, quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando sobre uma alteração neuroquímica do cérebro. O cérebro está doente. Mas para as mulheres médicas é muito difícil de reconhecer justamente que a gente passou desse ponto, desse limite e já estamos adoecidas, e procurar uma ajuda psiquiátrica é tomado não só socialmente, mas também em termos médicos como um sinal de fraqueza, descredenciamento, da gente poder perder nossa credibilidade, da gente não estar maluca para ir no psiquiatra. É incrível, mas não são só as pessoas
fora da medicina que acreditam nisso, mas as próprias especialidades médicas também têm esse julgamento em relação à especialidade. E é muito difícil, então, para que a gente possa não só reconhecer que nós passamos esse limite do que seria esperado para a vida dentro de uma tristeza, um luto, uma preocupação, para aquilo que já virou adoecimento. E procurar essa ajuda é muito difícil e desafiador sair do estigma, não só da sociedade, mas de nós mesmos como médicos também. E aí a gente perpetua esse ciclo: sofrimento, silêncio e agravamento. Tudo fica dentro de nós, a gente não recorre a ter ajuda, a gente cada vez fica pior, a gente cada vez se fecha mais, tudo fica cada vez mais grave. E eu preciso dizer algo muito importante para vocês. A gente não é menos competente como médica por estar doente. A gente não perde a capacidade porque a gente pede ajuda. A gente não é menos capaz ou menos confiável porque a gente reconhece que tem um problema de saúde mental. A gente não é menos capaz por precisar de cuidado. A gente, antes de ser médica, é humana. E quando a gente reconhece essa condição, a gente se protege, não só a nós mesmas, a gente protege nossos pacientes, a gente protege a nossa família, a gente protege a nossa profissão. Quando a gente pode se cuidar como a nossa mais preciosa paciente, quando a gente pode ser a melhor médica para nós mesmas e a gente ser a paciente a qual a gente dedica todo o cuidado, amor e atenção que a gente dedica aos outros pacientes, aí tudo pode mudar e essa situação efetivamente pode ser transformada. Vamos cuidar da gente então? Eu vou oferecer aqui 3 pilares como um norte para rapidamente você poder se encaixar em cada um deles e seguir adiante nesse autocuidado. Agora a gente olhando pra gente como pessoas que merecem e vão receber o nosso próprio cuidado. Em primeiro lugar, é o pilar da saúde, da segurança em relação à nossa saúde. Então, se você nesse momento está vivendo um período da sua vida em que você se sente cansada demais, angustiada demais, sobrecarregada demais, e eu tô falando esse demais porque é realmente isso, é quando você percebe que já faz tempo e já passou desse limite de quando você dava conta sozinha de resolver essas situações. E aí, junto disso, você percebe alteração de humor, você percebe que você está muito mais irritada, ansiosa em relação aos relacionamentos, mais impaciente, com uma tolerância mais baixa. Quando você reconhece que você não é essa pessoa, você está assim, você não é assim. Quando você percebe que você perdeu o funcionamento, que você não rende mais como antes, que você precisa fazer muito esforço para ter um resultado muito menor. Quando você está precisando se aliviar, às vezes bebendo um pouco mais, ou ficando mais no celular como um vício para preencher o vazio, ou usando álcool em maior quantidade para preencher esse vazio, certamente são sinais de alerta e você vai precisar da ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, de alguém que está dentro desse universo da saúde mental para poder junto com você reconhecer se isso faz parte de um contexto de vida em que realmente isso cabe como algo existencial e aí os recursos habituais como uma conversa, só a terapia, ou um amigo, ou uma viagem, ou a espiritualidade, que é uma ferramenta muito importante no geral, mas só isso pode te ajudar. Agora, quando nós estamos falando de um adoecimento de um órgão cérebro que está com uma química alterada, nós precisamos juntar a esses recursos o segmento médico e medicamentoso. E nós vamos precisar entrar com o recurso do medicamento para regular essa química cerebral. E para isso você precisa acionar um colega médico que possa, junto com você, fazer essa diferenciação, esse diagnóstico diferencial e entender o que está acontecendo com você. O outro pilar é o pilar do autocuidado, em que você garanta para você mesma quesitos básicos, mas que precisam ser realmente respeitados, que muitas vezes não é o que acontece na nossa rotina, no nosso dia a dia, que é a gente ter um sono com quantidade e qualidade adequado, a gente ter o mínimo de movimentação e esporte na nossa vida, a gente poder ter hobbies. Nós temos também grupos em que a gente está inserido, de amigos, de trocas, né, em que a gente possa estar se sentindo pertencente a um grupo. Então, esses quesitos de sono, alimentação adequada, esporte, hobbies
e grupos de suporte e apoio são muito importantes para nós. E aí, dentro disso, nós passamos, se a gente conseguir viabilizar isso na nossa vida, de verdade, com bastante critério e cuidado em relação a garantir esse mínimo para nós, que não é mínimo, que é o básico essencial, nós podemos então fazer por nós aquilo que a gente pede que os pacientes façam por eles também, para além do medicamento, que faz parte de um tratamento integrado e global. E nesse sentido, a gente vai então poder fazer aquilo que a gente orienta para os nossos pacientes e também ter esse poder moral de falar para o paciente, faça o que eu faço. Porque até aqui, antes da gente conseguir viabilizar isso na nossa vida, a gente fala para o paciente, faça o que eu falo. Pelo amor de Deus, não faça o que eu faço. E aqui agora a gente ganha um poder da gente poder dizer para ele que nós estamos fazendo conosco aquilo que a gente também orienta que ele faça para a vida dele como autocuidado, para além do tratamento clínico e medicamentoso. O último ponto, o último pilar, é o pilar do autoconhecimento. Em algum momento dessa correria, da nossa rotina tão atribulada, é muito importante que a gente tenha um tempo para olhar para nós de verdade e para fazer alguns questionamentos que nos deem um direcionamento para que a gente possa viver a nossa verdade. Então a gente perguntar para nós mesmas se a gente está conseguindo colocar os limites para ser fiel àquilo que é real em nós, aquilo que a gente faz porque quer fazer ou não faz porque não faz sentido mais fazer. Será que você ajuda os outros até um ponto em que você consegue se manter também bem com essa ajuda? Ou seja, será que você ajuda até o ponto que você não perde nada com isso? Porque muitas vezes a gente ajuda dentro do sacrifício, a gente ajuda o outro se prejudicando. Como é que você realiza a sua ajuda? Quais são os valores principais? O que te move na tua vida e o que te paralisa? O que você está fazendo que na verdade você precisa se encolher e caber dentro de um espaço menor do que aquele que você ocuparia para viver realmente quem você é e a tua verdade. A gente cabe para acabar pertencendo a um casamento, a um grupo, a uma família. Então, que preço você está pagando nesse sentido? Como é que você se sente amada pelas pessoas e por você mesma? É só pelo que você faz, aquilo que você realiza é a medida das coisas para você se sentir amada? Ou você se sente amado por quem você é? Se você só for e parar de fazer tudo, você continua tendo valor para as pessoas que estão perto de você? É utilitário esse tipo de relacionamento? Ou você consegue parar de fazer tudo que você faz e só se você for quem você é já é o bastante para você e para quem te ama de verdade, dentro da tua família e das tuas amizades? Então, essas questões são muito importantes na nossa vida. É importante que a gente olhe para tudo isso e tenha um espaço dentro do nosso dia e do nosso coração para responder isso para a gente mesmo. Um espaço para a espiritualidade. Não estou aqui falando de religião, mas viver um lugar sagrado dentro de nós em que a gente possa se conectar com algo maior acontecendo fora de nós, né? E dentro de nós também. Que a gente possa se conectar com a vida como sendo uma grande orquestra que está sendo regida por um maestro que manda códigos para nós, que envia sinais, as sincronicidades, como Jung diz, que é quando a vida consegue falar conosco. E para isso a gente tem que ter um espaço de silêncio interno, de uma conexão em que a gente possa usar da nossa intuição para perceber qual é o nosso próximo passo, qual é a nossa próxima direção, que a gente possa estar no comando da nossa vida através da nossa mente, obviamente da nossa razão, mas também do nosso coração. Me cuidar e viver como a minha real prioridade não é o egoísmo. Cuidar de mim não demanda de mim culpa e nem um sentimento de que eu estou fazendo algo errado. Quando eu cuido de mim e me torno a minha real prioridade, é o melhor que eu posso fazer por mim e pelas pessoas que realmente me amam. E até pelos meus pacientes, para que eu seja uma médica que tenha saúde para seguir cuidando deles. Então, eu viver como a minha real prioridade e eu me colocar como a médica, né? E também a paciente, a médica que vai cuidar dessa paciente mais importante. Eu, como ser humano, dentro da minha profissão de médica, me colocar como prioridade e também olhar para mim como essa paciente que merece a minha prioridade como médica, é uma equação, é um formato, é uma estratégia que fecha a conta e que vai fazer com que realmente a gente possa ser esse veículo de saúde que a gente quer implementar no mundo. Então, a gente ter saúde, a gente ter qualidade de vida não é luxo, é uma proteção, é uma coerência, é uma consistência com aquilo que a gente está querendo entregar. Portanto, somente desse lugar e com essa consciência, né,
de que a gente precisa mudar essas estatísticas, porque se a gente quer um novo resultado, a gente precisa de uma nova estratégia. O fato é que a forma como a gente se posicionou dentro e fora de nós na medicina acabou nos levando para esse lugar de salvador, né? De alguém que está para além da humanidade, de alguém que está se sacrificando pelo outro e morrendo ao longo dessa guerra que trava silenciosamente dentro de si mesmo. Então isso não faz sentido, isso não ajuda ninguém. E para que a gente possa ser coerente, consistente e ser realmente a saúde que a gente entrega e saber esse caminho para entregar os atalhos para os nossos pacientes, a gente precisa parar de trabalhar e de atuar por transpiração, por esse sobreesforço, essa carga tão grande que a gente se impõe ao longo da jornada. A gente precisa começar a curar as pessoas e a ser para o mundo uma grande fonte de inspiração, de fazer por nós aquilo que realmente a gente vai inspirar as pessoas a fazer por elas também, de ser a saúde que a gente quer ver acontecendo no mundo, dentro e fora de nós.